Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, que a paz esteja convosco. Gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão. Hoje é 31 de agosto, de madrugada aqui, levantei e pensando sobre muitas coisas sobre a nossa vida. Hoje em dia somos expostos a muitos estímulos. Estima-se, segundo pesquisadores, que temos muito mais informação do que os homens do passado, mesmo, como disse Augusto Cury, César, no alto do Império Romano, tinha muito menos informação do que uma criança hoje que possui seu smartphone, seu tablet, enfim. E tudo isso desencadeia uma série de conexões, de estímulos, é um frenesi constante. Até uma chamada síndrome do pensamento acelerado, que o mesmo pensador defende. Há também alguns filósofos que comentam sobre a era do borderline, a era limítrofe, na qual tudo tem uma intensidade exacerbada, uma intensidade assim forte, muito impactante nas pessoas. Uma simples divergência de ideias, uma simples questão que outrora era tratada de uma forma diferente. Isso porque a cada 5 anos, segundo estudos também, nasce uma nova geração. A cada 5 anos. É ruim aqui a posição com relação à tela, vou ficar olhando meio de 3/4 aqui, porque posição do celular, meio ruim de gravar uma conversa aqui, sem me preocupar muito aqui com a qualidade assim da filmagem. Mas voltando aqui nesse pensamento, a cada 5 anos nasce uma geração. Cada geração tem seus desafios, cada geração tem suas peculiaridades, cada geração tem a sua forma de pensar. E nesse contexto de ter sua forma de pensar, é certo que somos influenciados a pensar desta ou daquela maneira constantemente. Seja pelos nossos pais, seja pelo meio religioso, seja pela política posta ali no momento, seja por artistas, mesmo a mídia, mesmo os artistas, eles representam ali um movimento cultural ou uma contracultura. E nesse contexto fica difícil de identificar com liberdade o que é propriamente nosso, o que pensamos, o que achamos de tudo isso. E fazendo aqui uma análise bíblica, João capítulo 8, versículo 32, uma passagem bem conhecida, Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Outro dado interessante com relação à verdade, quando Jesus esteve ali no Sinédrio, esteve ali perante Pilatos, e Pilatos questionou sobre o que era a verdade. O que era a verdade? Um homem culto ali para a época, um governador, uma pessoa, um líder que tinha acesso à cultura greco-romana, que era a mais desenvolvida daquela época, que tinha o maior poderio, talvez, ali daquela província. E essa questão intrigava ele. Ele via a inocência ali em Jesus, e Jesus disse que nenhum poder ele teria se do céu não lhe fora dado. Jesus disse que o reino de que sim, ele era rei, que tu dizias, dizendo, fazendo menção a Pilatos, e que o reino dele não era desse mundo, né? E Jesus falou sobre a verdade. E Pilatos perguntou: mas o que é verdade?
E às vezes nos deparamos e perguntamos o que é verdade. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aqui nesse texto, embora Jesus está ministrando o ensinamento, muitas vezes não há um ênfase. A verdade concreta, universalmente aceita, por mais que a verdade ela existe por si só, independentemente de qualquer interpretação que se possa fazer, ela normalmente não é universalmente aceita. A verdade, segundo a luz do pensador A, B, C, D, a verdade segundo a concepção filosófica A, B, C, D, E, F, e assim por diante. Eu, por exemplo, sou das ciências jurídicas. Um simples tema gera 5 correntes doutrinárias, cada uma aprofunda demais nas suas explicações, e assim ocorre em todas as áreas. Há um excesso de informação, de conhecimento, e não necessariamente isso nos tem aproximado da verdade. Jesus convidou aqui a conhecer a verdade, não buscar teorias, não buscar interpretações, explicações, mas a conhecer. Conhecer algo me parece mais tangível, mais concreto, menos abstrato. É necessário refletir, é necessário pensar, é necessário aprofundar em alguns momentos, mas o excesso de tudo isso é pesado. A Bíblia diz que a letra mata, está escrito. E, de fato, as informações nos sobrecarregam. As informações geram ali uma carga que afeta muitas vezes o emocional. E uma coisa difícil para essa geração contemporânea do século XXI, das 2 primeiras décadas. A nossa dificuldade é controlar o emocional. Somos um ser holístico. Temos um corpo, temos uma alma, para quem, mesmo despido de uma análise espiritual, um coração que pulsa, uma mente, um ânimo ali que nos mantém vivo, uma alma. Para uma vertente mais religiosa, um espírito, para quem aceita que temos corpo, alma e espírito, ou para quem acha que temos um corpo e uma entidade espiritual, ou para quem simplesmente acha que é um corpo, uma mente. Mas temos ali um aspecto material, um aspecto emocional, um aspecto intangível, menos palpável como o corpo. E cada uma dessas facetas de quem somos merece um tratamento específico, merece um cuidado especial. Daniel dizia, deixa eu abrir aqui, eu separei, dentro do que eu estava pensando, Daniel dizia aqui, no capítulo 12, no versículo 3, os entendidos, pois, resplandecerão, como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugiarão como as estrelas sempre e eternamente. E o versículo 4, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Sim. No primeiro versículo mencionado, há uma exaltação ao ensino, ao conhecimento. Na outra, há uma menção de que a ciência se multiplicará, de que as pessoas correrão de um lado para outro e que seria algo para o tempo do fim. Daniel viveu alguns séculos antes de Cristo, não saberia precisar agora com exatidão, e já se falava aí numa época
na qual o conhecimento iria multiplicar. Hoje a nossa tecnologia nos permite fazer uma gravação como essa em questão de segundos, subir um vídeo e disponibilizar para o mundo inteiro. Somos demandados por mídias sociais a todo tempo e quando aprofundamos em alguma coisa, muitas vezes não é de forma que consigamos ver ali de fato a essência. Talvez temos uma ideia distorcida. E isso me remete àquele mito da caverna contado pelo filósofo Platão, filósofo grego, que conta que, para quem não conhece, em linhas gerais, de uma forma simples, que haviam homens ali no fundo de uma caverna e eles estavam de costas para a entrada, bem ali no fundo. E tudo que eles conseguiam ver do mundo eram projeções na parede, sombras, em outras palavras. E essas sombras, para eles, que estavam condicionados no fundo da caverna, acorrentados, de frente ali para a parede, vendo apenas a projeção da luz que entrava pela entrada da caverna e se projetava ali no fundo e gerava as sombras. Para eles, as sombras é que eram a realidade. Até que, resumidamente, um daqueles prisioneiros conseguiu sair ali do fundo da caverna, foi andando em direção à luz que emanava, que ia chegando até o fundo. Aquela luz era ofuscante, causou um desconforto, ele estava condicionado a viver em trevas e conforme a luz entrava, causava ali um sério desconforto. E ele foi andando, até que ele chegou à luz. Aí ele foi verificando o que acontecia no mundo exterior. E ele se surpreende, que ele viu que ele via sombras, ele não via a realidade, embora aprisionado naquela caverna, para ele aquilo era real. E quando ele volta e tenta dizer isso aos seus pares ali, eles achavam que ele estava louco, eles tentaram matá-lo, e assim é. Hoje em dia, o que faz sentido para as pessoas? Coisas como sucesso, resultados imediatos. Sucesso, por exemplo, uma pessoa, não importa o segmento, não importa o que ela diz, não importa o que ela pensa, se ela conseguir arrebatar multidões, é esse o critério utilitarista. Nada contra quem tem esse dom, quem consegue cativar as pessoas, isso é totalmente possível, mas essa visão utilitarista da vida, da realidade, nos tem condicionado a pensarmos pela cabeça dos outros. Jesus tentou ali iluminar, no ponto de vista religioso, o povo dele, só que ele foi rejeitado na sinagoga, ele foi apedrejado até, e, bom, terminou crucificado. Mesmo a sua família, quando via ele pregar, e qualquer um de vocês que me ouvem, olha, mas quem que é esse daí que está falando? Fez teologia? O pessoal quer saber as credenciais, muitas vezes não o que está sendo dito. Fez faculdade, fez isso, fez... E assim, havia essência no que Jesus dizia, e muitas vezes a pessoa até sabia, como está em João, muitos acreditaram no seu testemunho, mas preferiram ficar ali na tradição, ali na religião, porque amavam mais a glória deste mundo do que as coisas de Deus. E muitas vezes há uma resistência ao saber, a conhecer mesmo a verdade. É mais fácil seguir, ficar preso ali no fundo da caverna e ser reacionário a qualquer mudança.
como aqueles homens que tentaram matar o homem que saiu da caverna. Mesmo na política, por exemplo, somos condicionados a pensar em esquerda, direita. Eu ouvi algo interessante, que isso é dividir para somar. São dois lados da mesma moeda. No século XXI, com todo o conhecimento que temos, com todos os recursos, não conseguimos ir além disso, esquerda, direita. Quando se fala em centro, especificamente no Brasil, remete-se à ideia de centrão, oportunismo. Por que não criar uma teoria usando processos dialéticos postos à nossa disposição e criar algo melhor, ver as virtudes deste, daquele modelo, e não só no campo da política, no campo teológico, em todas as áreas. Há uma tendência de sintetizar, sim, as coisas, mas de forma sincrética, não de forma depurada. Para a filosofia, aqui é uma reflexão em aberto, né? Não estou preso a um tema, falando de saber, do nosso tempo atual, dos nossos influxos. Falando em filosofia, verifica-se que a construção do saber é de forma dialética, ou seja, há um conhecimento base, uma primeira premissa sobre um determinado assunto, uma primeira hipótese, uma primeira ideia, um primeiro juízo, uma verdade. Depois há uma outra verdade posterior, novos pensadores, novos pesquisadores, novos pontos de vista. Digamos que ambas expliquem detalhadamente, talvez a segunda muito mais que a primeira, porque se vale já de alguma coisa que a primeira disse, muitas vezes a confirma, muitas vezes a refuta, muitas vezes caminha ali, a amplia ou caminha em paralelo, enfim, de sucessivas premissas, de sucessivas teses, vai se formando um conceito, até haver uma síntese. Esse é o processo da dialética. Muitas vezes há um embate de ideias. A ideia A pensa num extremo. Vamos ilustrar com a política, direita. E a esquerda pensa em outro extremo. Invertido, direita e esquerda. E dessa síntese deveria produzir-se algo depurado, algo mais racional, algo mais coerente, pois não há, ainda relacionando a Platão, a possibilidade, mesmo para quem acredite que no mundo das ideias idealizado por Platão, não há condições materiais de acessar a perfeição das coisas. A verdade aqui que Jesus falou ali para aquele povo que convivia ali com ele. Nós vemos por enigmas, Paulo falou, nós vemos como num espelho, um reflexo. Estamos aprisionados a uma condição decadente, uma condição pecaminosa pelo pecado originário. Falando aqui com pessoas que acreditam em Jesus, que acreditam nas Escrituras, ou mesmo para quem não tem uma fé cristã ou judaico-cristã ou alguma coisa no sentido monoteísta do termo, muçulmano, enfim, nós vemos aí que não há uma ideia pura que se possa acessar, e hoje em dia há uma tendência ao extremismo, a pensar que a concepção A está certa ou a concepção B. Não há temperança, não há troca de... não há produção de algo novo. A reprodução exacerbada de ideias anacrônicas, obsoletas, ultrapassadas. E tudo isso porque, volta no cerne aqui da questão, temos sido condicionados.
em tudo, na religião, na política, na arte, são impostos novos conceitos, arbitrários muitas vezes, e por mais que temos a capacidade, a possibilidade e a capacidade de pesquisar, é muito mais fácil absorver, principalmente via cinema, principalmente via um vídeo, uma tela, algo que ali você senta passivo, muitas vezes de forma irrefletida, e vai ingerindo aquele conhecimento e não faz ali uma contraprova, uma análise, uma reflexão. E nesse contexto, uma coisa que eu acho muito interessante é o estudo das falácias. Como que, se estudarmos as falácias, se estudarmos a linguagem corporal das pessoas, como é possível ver que pouco do que ouvimos tem uma verdade intrínseca. Primeiro, pela impossibilidade humana de acessar o conhecimento pleno das coisas. Platão idealizava o mundo das ideias, onde havia uma forma perfeita, digamos assim, de um objeto qualquer, de uma árvore. E aqui nós vemos árvores. E quando pensamos numa árvore, formamos um juízo. O que é uma árvore? Temos uma ideia básica de uns conceitos elementares de que um determinado objeto, uma determinada coisa ali pode se enquadrar no conceito de árvore. Então a ideia ali abstrata do que é árvore, quando eu vejo uma árvore na minha frente, eu sei, é um juízo, uma correlação abstrata do conceito ideal que está ali, que me diz que aquilo é uma árvore e não um cachorro, entrando no campo da filosofia. E esse juízo é algo constante, o nosso cérebro funciona com base em juízos, e é impressionante como hoje perdemos a capacidade de saber como o juízo é formado. Temos a filosofia ao nosso dispor, mas por que os regimes ditatoriais se opõem à filosofia, se opõem a uma ciência que busca aprimorar o pensamento? Mesmo porque a filosofia põe em xeque a própria ciência em uma de suas vertentes chamada epistemologia, que é um conhecimento que valida o método científico. O método científico é observação, experimentação, observação, formulação de hipótese, experimentação, e vai repetindo esse processo. A olhos nus, temos uma percepção da realidade, mas conforme ferramentas foram desenvolvidas, podemos ter a noção de que há micro-organismos. Também é possível enxergar além, em outros planetas, enfim. Então isso mostra que a visão nossa é limitada. Precisamos de ferramentas para ampliar o alcance, e essas ferramentas também são limitadas. O conhecimento talvez está para muito além. Mas, nesse contexto, a filosofia também avalia, na epistemologia, como podemos conhecer se realmente o método científico traz toda a verdade. A ciência traz constatações sérias a respeito de muitas coisas da nossa vida. Ela é utilitária, ela é aplicável. A tecnologia, ciência também abrangeu tudo, né? A tecnologia é fruto também da ciência, mas há questões que ainda escapam do método científico. Isso nos permite divagar, isso nos permite enveredar mais para a filosofia, mais para o abstrato. Há outras formas de conhecimento também, não necessariamente acadêmicos. E talvez nesse juízo de formar uma percepção mais clara da realidade, devemos abrir a mente um pouco, devemos pensar fora de conceitos pré-moldados.
E uma coisa interessante, para quem professa uma fé, vai direto na fonte, mas seja profundo na fonte pela própria fonte. Evite um pouco as notas de rodapé, evite um pouco esses figurões que dão respostas para tudo, evite um pouco em se enveredar muito por esses caminhos pré-traçados. Vai na fonte, faça uma reflexão, faça uma análise, pesquise, estude filosofia, que abrirá a mente. Estude a linguagem corporal das pessoas, observe que as pessoas muitas vezes não dizem o que elas querem dizer. Observe a intenção real por detrás daquele comercial, qual é realmente o objetivo institucional de uma empresa, desprenda-se dessa visão utilitária das coisas que está sendo posta de forma inquestionável. Porque o ser humano é produto do seu meio e nós vemos o saldo da nossa concepção acerca da realidade e somos surpreendidos, não raro, porque nossa visão é distorcida em certa medida. Bem, um comentário aqui, uma análise, quase 30 minutos aqui falando, divagando aqui entre Bíblia, filosofia e contemporaneidade. E a grande questão é a nossa impossibilidade de acessar a verdade, aqui não falando do ponto de vista de Deus, que é eterno, absoluto. Mesmo Deus, muitas vezes temos sido cerceados da possibilidade de acessar uma conexão com o eterno por conta de limitações impostas ali por nossa cultura, pelo nosso modo programado de ser e de agir, de pensar. Nós devemos olhar para a essência, e olhar para a essência não é algo tão simples, não é algo que flua tão naturalmente. É necessário conhecer por diversas vertentes e ter uma opinião ali mais isenta, não uma opinião pré-moldada. Denota-se que essa conversa não é conclusiva, mas que ela fomente um debate, uma análise, uma reflexão, que desperte um desejo aí de buscar mais, exercite a dialética, se aprofunde em filosofia. E como eu acho que a filosofia é muito importante na formação teológica daquele que serve a Deus, do cidadão também, vou passar de alguma forma a falar de uma forma mais organizada e mais estruturada sobre filosofia para ajudar nessa busca da verdade. E a verdade aqui espiritual que Jesus falou, ele trouxe ali um conceito de reino dos céus. Essa é a verdade última, porque ele destacava que a nossa vida aqui é efêmera e havia um algo por vir. Mas mesmo dentro dessa vida, que Jesus também falou que nós deveríamos ter certas práticas nessa vida, mesmo nessa vida nós devemos também buscar a verdade para esse tempo. Mesmo sabendo que há uma verdade transcendental, uma verdade espiritual, mas há uma verdade também material, uma verdade para essa existência, que também tem que ser valorizada, pois essa existência ela é única, ela é efêmera, ela é curta e por isso ela tem seu valor. Por isso algo grande tem que ser produzido. E não essa ideia de sucesso midiático, de ser milionário, ser famoso. Talvez
é muito mais do que isso que a sociedade precisa de pessoas que comecem a pensar fora desses conceitos pré-moldados, para dar um norte para as pessoas dentro daquilo que é humano, fora os conceitos espirituais, que esses são inspiração divina, esses vêm do Espírito Santo. Mas alguém que se diz servo de Deus não pode se limitar meramente a servir a Deus cuidando das coisas espirituais. Devemos cuidar também das coisas materiais. Devemos exercer nosso papel na sociedade. Devemos, de alguma forma, contribuir, não passar em albis, não passar em branco, não passar aí por essa vida como um animal que nasce, cresce, come, bebe, reproduz, envelhece e morre. Não, a vida humana é mais significativo. Cada indivíduo é capaz de produzir aí, digamos que fosse um livro, não necessariamente escrito, mas com suas ideias, com a sua forma de pensar, com seu carisma. As pessoas podem levar as outras para o bem, mas é muito mais fácil não fazer isso. É muito mais fácil ser seguidor do que gerar seguidores, do que não estamos muito dispostos a contribuir com novidades aí que partam de nós. Estamos mais ávidos aí em reproduzir e gerar uma sociedade cada vez mais doente. Bom, é isso. É um tema bastante aberto aí, que comporta muita divagação, e eu vou procurar estruturar essas ideias em algum insight, talvez, e será estruturado, será melhor analisado, a fim de que aqui eu possa compartilhar não meramente mensagens de cunho espiritual, mas também uma filosofia dentro da palavra, uma reflexão fora aí dos conceitos religiosos, dos templos, fora aí do sistema. E que isso contribua, que isso de alguma forma ajude. Às vezes as pessoas têm procurado remédios, têm recorrido à psicologia, e não raro isso não tem